Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Rony Ribeiro, professor de língua portuguesa, e neste vídeo a gente vai trabalhar um assunto muito importante que está aí no seu edital, que é semântica. Semântica pode aparecer com um nomezinho também, que é significação das palavras, ok? Então nós vamos aqui mergulhar nesse assunto que é relativamente fácil e muito importante também, ok? Primeiramente vamos definir, vamos conceituar o que é semântica, tá? Em linguística, semântica é o quê? Semântica estuda o significado e a interpretação de uma palavra. Então, tem a ver com significado e interpretação de uma palavra, de uma frase ou de uma expressão em determinado contexto. Um ponto muito importante aqui no que se refere à semântica é o seguinte, é você saber que toda significação é contextual, tá certo? Hoje em dia não existe mais prova de língua portuguesa sem um texto. O texto é o contexto da frase, da palavra, da oração, a tirinha, a charge, o cartoon, a imagem, tá? Tudo isso é o contexto da frase, da palavra, da oração, ok? Então a gente sempre vai considerar o contexto, inclusive para sinônimos, antônimos, classificação gramatical. Você me pergunta assim, prof, pois pertence a que classe gramatical? Eu digo, depende. Tá? Depende da frase, pois pode ser explicação, pois pode ser conclusão. Em se tratando do que, então? A gente vai ter muitas classificações, mas tudo depende do contexto, ok? Primeira coisa, saber que nós temos que olhar o contexto. Voltando para cá, temos o seguinte. Nesse campo de estudo, analisam-se também as mudanças de sentido. Tá? Essas mudanças de sentido que ocorrem aí devido à mudança, por exemplo, de posição de uma palavra na frase, tá? E aí, devido a fatores como tempo, espaço geográfico, porque aqui essas questões de variação linguística, tipologias textuais, tudo isso tem a ver com semântica. Semântica, na verdade, não é só uma aula, tá? Semântica é uma aula que nos dá uma visão do que é significação, significação de palavras, tudo dentro do contexto, tá? Para exemplificar, nós temos o seguinte, quando eu digo assim, domingo vou à praia. Se você observar, esse verbo aqui, que é o verbo ir, está em que tempo? Tá? O verbo ir está em que tempo? Ele está no presente do indicativo, ok? Mas qual é a ideia de tempo que ele traz? Qual é? Ideia de futuro. É comum a gente usar o presente com ideia de futuro? Com certeza, isso acontece bastante. A gente usa muito o presente com ideia de futuro. Aliás, o futuro do presente tem desaparecido, Ele é muito formal. Amanhã telefonarei para você, amanhã conversaremos, amanhã buscarei. Não, amanhã eu busco, amanhã eu pego, amanhã eu ligo, amanhã eu falo. Então, isso é o presente com ideia de futuro. Na frase aqui seguinte, nós temos o seguinte, não furtarás. Se a gente olhar só a morfologia da frase, a gente tem o quê? A gente tem um verbo no futuro, futuro do presente. Agora, qual é a ideia de tempo? A ideia de tempo é no futuro? No futuro que não se pode furtar? Não, a ideia de tempo é presente. E se você considerar que existe uma implicação de ordem aqui, então a gente vai ter o modo imperativo presente nessa frase. Mesmo morfologicamente, a gente tendo modo indicativo e o tempo futuro, a ideia de presente e a ideia de modo é de imperativo. Tudo isso é o quê? Tudo isso é semântica. Prof, eu não entendi, foi nada desse negócio de imperativo, futuro, calma, porque no decorrer das nossas aulas tudo isso vai ficar muito claro, tá? Muitos termos que a gente pode mencionar aqui, às vezes você não entende porque ele vai ser visto mais à frente. Mas, por enquanto, que eu preciso saber que toda significação é contextual. Inclusive, análises morfológicas e análises sintáticas são contextuais, ok? Vamos lá, vamos avançar aqui. Quando se trata de semântica, existem dois nomezinhos que eu preciso dominar bem, tá? Esse tópico aqui tem caído bastante em prova. Aliás, a gente pode até dizer que despenca em prova, que é denotação e conotação. O que é denotação? É quando eu tenho palavras empregadas em sentido próprio, tá? Aquele sentido literal, dicionarizado. E a conotação ocorre quando eu tenho palavras empregadas em sentido figurado, ok? Então, essa definição aqui é basilar, tá? É o princípio de tudo, é a base de tudo. Sabendo isso aqui, você sabe o que é denotação e conotação. Por exemplo, quando eu digo assim, ela tem um coração de gelo, tá? Eu já sei que coração de gelo, isso aqui é figurado. Isso aqui é metafórico, literalmente não teria sentido.
porque não existe esse coração de gelo. E quando eu digo assim, sempre tomo uísque com gelo, aqui eu já tenho um sentido próprio. Então a gente observa, ó, que a palavra gelo aqui, no primeiro caso tem uma significação, no segundo caso tem outra. O que define isso? É o contexto, tá? Por isso que toda significação é contextual. Então lá na sua prova vai ter linha 1, linha 10, parágrafo 1, parágrafo 2. Então aprenda, certo, a olhar o contexto, ok? E avançando aqui, nós temos o seguinte, então falando agora só de denotação, tá? É o uso da palavra, portanto, em seu sentido original, sentido usual. E a questão pede para você identificar palavras ou expressões que estão aí no seu sentido original. Por exemplo, ó, quebrei o braço direito durante o futebol. Então, o braço direito aqui, ó, é literal. O prato cheio do garoto engordava. Prato cheio aqui é literal. Agora, esses mesmos termos, a depender do contexto, a depender da frase, podem ser ressignificados e não serem mais literais. Então, a gente vai ter aqui, ó, a conotação. Que é a conotação? É o uso da palavra diferente do seu sentido original, ok? E aí nós temos o seguinte, aquele funcionário era o braço direito do patrão. Quando eu digo braço direito do patrão, perceba que isso aqui já não é mais literal, né? Quando eu digo que ele é o braço direito, eu estou querendo dizer o quê? Né? Que ele é importante, certo? Que ele é um assessor que está ali do lado, está bem próximo, pode ser até um gerente, tá certo? Outro exemplo aqui, ó, o que você disse foi um prato cheio, ó, prato cheio para uma discussão. Então, prato cheio aqui já não tem mais o mesmo sentido de prato cheio da frase anterior, né? Isso aqui foi o que ocasionou, a ideia é essa, né? Isso aqui foi o que desencadeou. Agora, usar desencadeou é muito formal, né? Usar prato cheio, a depender do contexto, né, cai melhor, ok? Então, a prova pergunta assim, assinar a alternativa em que há linguagem denotativa, sentido literal. Assinar a alternativa em que se encontra conotação, sentido figurado, ok? Vamos avançar. Olha esse poema aqui de Drummond, trechinho de um poema, né, aliás. Sinto que o tempo sobre mim abate sua mão pesada, rugas, dentes calvas. Então, quando ele fala que o tempo abate sobre ele a mão, tá? Isso aqui é literal? Tempo tem mão? Não, né? Claro que não. Qual é a ideia presente aí? Certo? A ideia presente aí é da velhice, né? O tempo está passando, entendeu? E muitas vezes a gente vai ter que perceber se a linguagem é metafórica ou literal para produzir sentido. Se eu for produzir sentido aqui, entendendo o trecho literalmente, eu vou na direção que o poeta nunca pensou. Então, o tempo abate sobre mim sua mão pesada, ou seja, o peso dos anos, é a idade, tá? A velhice. E aqui na música, nós lemos o seguinte, ó, eu vivo sempre no mundo da lua, coloquei até em negrito, porque sou um cientista, meu papo é futurista, é lunático, Guilherme Arantes. Então a gente sabe que mundo da lua também não tem a ver com algo literal, né? Até porque não existe esse mundo, até porque literalmente a lua nem mundo é, né? A lua não é planeta, é um satélite natural da Terra. Vamos lá. Ó, sinonímia. Sinonímia ou sinônimo. Às vezes o edital traz o termo sinonímia, às vezes traz o termo sinônimo. É a mesma coisa. Tá? O que é sinonímia? São palavras que apresentam entre si o mesmo significado. Tá certo? Aí o que é importante aqui? Primeiramente, o que é importante é o conhecimento que você traz do dicionário. É a palavra em estado de dicionário. O que é anuir? Anuir é a mesma coisa que aquecer, que é a mesma coisa que consentir, ou seja, palavra difícil, né? Mas no contexto pode ser outra coisa, a depender do contexto, né? Eu já vi provas trazendo, por exemplo, a palavra morno como sinônimo de outono, né? E no dicionário, morno e outono não tem nenhuma relação de sentido. Por isso que é importante você olhar o contexto, ok? O que eu coloquei aqui para você foram palavras em sentido de dicionário. Por exemplo, ó, triste quer dizer melancólico, resgatar, recuperar, maciço, compacto, ratificar, confirmar, que é a mesma coisa que corroborar. Digno, decente, honesto, reminiscências são lembranças, incipiente, ignorante, ok? Então, assim, duas coisas importantes aqui. Perceber o sentido que está lá no dicionário, isso ajuda muito, tá? Porque muitas vezes o sentido lá do dicionário bate com o do texto,
outras vezes é perceber o do texto mesmo, que não está, às vezes, em sintonia, em harmonia com o significado lá do dicionário. E lembrar também, tá, que não existe sinônimo perfeito. Às vezes, a questão traz sinônimos, mas não é o sinônimo perfeito para aquele contexto. Deixa eu lhe dar um exemplo. Né? O verbo morrer, por exemplo, ele tem como sinônimos falecer, expirar, extinguir, perecer, tá? Mas cada um tem um uso. Por exemplo, morrer é cessar a vida, né? Expirar é a morte do que tem fôlego. Então, a chama da vela faleceu? Não, porque falecer já é usado quando há uma relação de afeto. A chama da vela morreu? Ok. A chama da vela expirou? Não, não tem fôlego, ok? Extinguir é a morte do último da espécie. Então, a chama da vela extinguiu? Também não. Então, assim, eu preciso saber que não existe sinônimo perfeito. E o perecer? Perecer é quando há tragédia. Então, teve uma queda de avião, por exemplo, uma colisão de trem. Tá? Então, pereceram porque há uma ideia de tragédia, certo? Avançando aqui, nós temos o seguinte, significação contextual. Olha essas 3 palavrinhas aí. Você me pergunta, prof, o que é sonho? Eu digo, não sei, depende do contexto. Se eu disser, passei na padaria e comprei um sonho é um doce. O meu sonho é ser aprovado nesse concurso. Tá? Sonho aqui já é o objetivo na vida. Se você quer isso, está no lugar certo. Aqui você vai conseguir. Hoje tive um sonho muito estranho. É o que acontece quando a gente consegue dormir profundamente. Ok? Olha só a importância do contexto, tá? E quando se trata de antonímia, é a mesma coisa, tá? Antônimos ou antonímia, tá? A depender aí do edital, você pode encontrar isso aqui. O que é isso? É o oposto da sinonímia. Aqui nós temos palavras que apresentam entre si sentidos opostos, contrários. E mais uma vez, repito, tá? A gente vai considerar o dicionário e também o contexto. Já vi muita, mas muita questão mesmo em que há uma oposição no contexto, ok? Por isso a gente tem que aprender a ler o texto. Muitas vezes lê nas entrelinhas. Então vamos lá, vamos para cá, ó. Bom versus mal, mal com U, né? Contrário de bom. Mal com L, contrário de bem. Né? Condenar versus absolver. Lembrando que aqui não é sinônimo, tá? O sentido oposto. Simplificar. Quem não simplifica faz o quê? Complica. Nascer versus morrer. Sair versus chegar. Sinonímia é uma coisa, antonímia é o oposto disso, tá? E aí, isso aqui agora é muito importante, tá? Muito importante mesmo. E aí, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, ó. A gente vai lidar aqui com alguns nomes, tá? Que você precisa dominar. Então, a gente está lidando agora com homônimos, né? Homônimos. Existem os homônimos e os parônimos, tá? Cuidado para não confundir. Ó, vamos saber aqui o que o radical significa? Homo e ônimos. Homo quer dizer igual. Ônimos quer dizer nome. Tudo que tem ônimos quer dizer nome. Por exemplo, anônimo, sem nome. Pseudônimo, nome falso. Heterônimo, nome diferente. Ok? Topônimo, nome de lugar. Daí a topografia que faz a descrição do topos, lugar. Ok? Então, ó, homônimo, nome igual, certo? Igual quanto a quê? Certo? Igual quanto ao som, quanto à escrita e igual quanto aos dois, né? Quanto ao som e quanto à escrita, certo? Aí depois a gente vai falar de homógrafas, homófonas, heterofônicas, tal, né? E eu já queria deixar registrado aqui os seguintes radicais, ó. Já sei que homo é igual, né? Homo igual, isso aqui vai evitar que você decore, tá? Alguns nomes. Homo igual, hetero é o quê? Diferente, certo? Diferente. Fono é som, ok? E grafia é escrita, ok? Grafia escrita. Então, se eu tenho assim, ó, heterofônico é o quê? Heterofono, som diferente. Heterográfico, grafia diferente. Homógrafa, homo igual, grafia, som, igual som, ok? Isso vai evitar você perder tempo aí com as decorebas. Vamos para cá, palavras homônimas, são palavras que possuem a mesma pronúncia, algumas vezes a mesma grafia, o significado é sempre diferente, tá? Detalhe importante, duas coisas que eu preciso aqui. Primeiro, saber o que é um homônimo, já sabemos, né?
Homônimo é quando existe alguma igualdade. O edital pode trazer homonímia, tá? É a mesma coisa. Outro dia alguém me perguntou, professor, o que é homonímia? Então, é homônimo, mesma coisa. Então, eu tenho que saber o que é homônimo. Outra coisa, saber o significado, tá bom? Acender, colocar fogo. Acender, subir. Cela com C, pequeno quarto. Cela com S, é o arreio, né, que se põe ali no animal. Ou então, é uma forma do verbo selar. Ele sela, ela sela. Incipiente, com C, iniciante. Está começando a fazer uma coisa agora, você é um iniciante. Incipiente com S é ignorante, tá? E aí, ó, há 3 tipos de homônimos. Para não precisar decorar, a gente já sabe que homo quer dizer igual, grafia quer dizer escrita, então, mesma grafia. Hétero quer dizer diferente, fono quer dizer som. Ok? Vamos aqui para a lousa, ó. Então, isso aqui vai ajudar muito, pode ter certeza. E aí você mesmo faz as combinações e vai ver que não precisa decorar nada. Se você tentar decorar esses nomes aí, certo? Eu dou um dia ou dois para você esquecer. Não precisa, tá? A gente sabe hoje, amanhã a gente esquece, porque são 3 nomes que não fazem parte do nosso dia a dia. 3 situações, né? Mas sabendo isso aqui, a gente não esquece nunca. Ok? Então vem comigo aqui, ó. Homógrafas heterofônicas iguais na escrita, diferentes na pronúncia. Aqui nós temos, ó, colher, que é a forma verbal, colher, que é o substantivo. Então aqui nós temos, ó, igual escrita e diferente pronúncia, certo? Jogo ou jogo aqui, ó, jogo, né? Forma verbal. Eu jogo, tu jogas, e o jogo aqui, substantivo. Gosto ou gosto. Gosto é o substantivo, né? Gosto é o verbo. Ok? Igual escrita, diferente pronúncia. Letra A. Letra B, homófonas. Ó, homo, eu já sei que é igual. Fono quer dizer som. Hetero, diferente. Grafia, escrita. Então, aqui a gente vai ter igual som, diferente, escrita. Vamos testar aí, ó. Acender e acender, né? Ó, mesmo som, diferente, escrita. Cela e cela, mesmo som, diferente, escrita. Agora, aqui é tudo igual, tá? Homófonas, homográficas. Aqui nós temos, ó, igual som, igual escrita. Ó, deixa eu dar uma dica para você. Tem questão que pergunta sobre homônimos perfeitos, tá? Anote isso aí. O que é um homônimo perfeito? É o caso aqui da letra C, quando é tudo igual. Igual no som e igual na escrita. Lembrando que o significado é sempre diferente, ok? Vamos lá. Ó, cedo, cedo. Cedo aqui é a forma verbal, né? Cedo é a forma verbal. Por exemplo, eu nunca cedo ou eu sempre cedo. Cedo, advérbio. Chegue cedo. Manga, fruta. Manga, parte do vestuário. Ok? Então, isso aqui é o que se chama na letra C de homônimo perfeito. Professor, e as palavras parônimas? Ah, parônimos são palavras que se parecem. Se parecem quanto ao som, se parecem quanto à grafia, mas não tem nenhuma igualdade. Tá certo? O importante aqui, saber que é parônimo. Outra coisa, saber o significado. Porque muitas questões querem o significado. Então vamos lá, vamos aqui, ó. Absolver e absorver. Perceba que esses termos apenas se parecem. Absolver com L, ó, perdoar, inocentar. Com R, aspirar, sorver. Delatar e dilatar. Delatar é uma palavrinha que ficou conhecida recentemente, né? Delação premiada, por exemplo. Delatar é denunciar. E dilatar, fenômeno físico. Alargar. Ratificar e retificar, que é a dúvida de muita gente. Tá? Ratificar quer dizer confirmar, corroborar. Retificar, corrigir. E aí eu tenho tráfego e tráfico. Tráfego é o trânsito. Tráfico é o comércio ilegal. Vou colocar um acentozinho aqui no E. Comércio ilegal. Ok? Então, palavras homônimas têm alguma igualdade. Palavras parônimas apenas se parecem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, saber o significado das palavras parônimas e das palavras homônimas. Ok? Vamos avançar? Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, hiperônimos e hipônimos, né?
Já sei que tudo que tem ônimos quer dizer nome, tá? Ok? Ônimos quer dizer nome. Hiper, grande, né? Certo? Hipo, aqui, ó, tem a ver com menor. Então, o hiperônimo é o quê? Certo? É um termo geral. Quando se trata de hiperônimo, a gente tem aqui um termo geral. Quando se trata de hipônimo, a gente está lidando com um termo específico. Prof, dá exemplo aí. Ok, né? Veículo é um termo geral. Se você disser que tem um veículo, isso não dá muita certeza quanto àquilo que você tem. Se você disser que tem um carro, aí você foi bem específico, né? Porque o veículo pode ser um carro, pode ser uma moto, né? Pode ser uma carroça, né? Que é um veículo de tração animal. Então, toda vez que eu uso um termo geral, eu estou fazendo uso do hiperônimo, do supernome ali, né? Quando eu uso um termo específico, eu tenho o hipônimo, ok? E aqui eu tenho alguns exemplos mais para deixar essa situação bem clara. Ó. Do lado esquerdo, nós temos aqui o hiperônimo, tá? São apenas exemplos. Isso aqui não esgota o assunto. E aqui o hipônimo para cada hiperônimo. Então, eletrodoméstico é um termo geral. Liquidificador, termo específico. Cidade, termo geral. Paris, termo específico. Você vai visitar aí depois que passar no concurso, né? Olha aí. Talher, termo geral. Garfo, termo específico. Talher pode ser o que também? Pode ser faca, né? Colher, fruta. E tem inúmeras, né? Ó, especifique, abacaxi. Animal, especifique, cachorro. Agora, essa ideia de hiperônimo e hipônimo se dá sempre por comparação. Você vê aqui, ó, tem um animal, cachorro, né? Só que se eu disser cachorro e beagle, certo? Aí agora cachorro já é hiperônimo, beagle é hipônimo. Se eu disser beagle e totó, né? Beagle já é o termo geral, totó já é o termo específico. Essa relação de hiperônimo e hipônimo, ok? É sempre por comparação. Cai muito em prova para você identificar a mesma relação que se estabelece lá. Né? Aí a questão faz assim, ó. Tem lá no texto a palavra quarto, aí depois a palavra, lá na frente a palavra cômodo. Aí a questão quer essa mesma relação respectivamente. Quarto é o quê? É um termo geral ou um termo específico? Quarto é um termo específico. Cômodo é um termo geral. Aí se a questão pede respectivamente, você vai ter que dizer a alternativa em que há essa sequência aqui, termo geral, termo específico e termo geral, ok? Por exemplo, ó, se eu colocar aqui cantor, certo? Cantor e Djavan. Cantor é um termo geral ou um termo específico? Cantor é um termo geral. Então, cantor é um termo geral. Cantor é um hiperônimo, tá? E Djavan é um termo específico. Djavan é um hipônimo, ok? Termo específico. Algumas bancas não usam os termos hiperônimo e hipônimo, tá? A maioria usa o termo, a maioria que tem a ver com os nossos concursos, né? Usa o termo geral e termo específico, tá certo? Ok? E aqui, com esses exemplos, a gente tem uma ideia do que é, né, essa questão do termo geral e do termo específico. Vamos mais um pouquinho aí. Polissemia, tá? Poli, é sempre bom saber o radical. Poli quer dizer vários, tá? Poliglota, né? Várias glote. Glote é o quê, né? Né? Permite falar, certo? Então, poliglota fala vários idiomas. Sema quer dizer o quê? Significado. Tá? Existem palavras que têm vários significados. A palavra gato, por exemplo, ó. A palavra gato pode ser o quê? Pode ser um rapaz bonito, né? Ó. O rapaz é um tremendo gato, bonito. Meu gato não come essa ração, já é o felino. Não! Precisei fazer um gato para que a energia voltasse. Isso aí é uma ligação clandestina de energia, certo? Aí vai dar problema, né? Outro exemplo aqui, ó. Palavra polissêmica, palavra mão. Ela tem uma mão para cozinhar que dá inveja. Qual é a ideia? Talento. Vamos, coloque logo a mão na massa. A ideia aqui é produzir, trabalhar. Vamos trabalhar, pessoal. Vamos colocar a mão na massa. Produzir. Acabar com a moleza aí, ó. As crianças estão com as mãos sujas. Aqui é a parte do corpo. Aqui já é algo literal. E passar a mão na minha bolsa e eu nem percebi. Então, o que não falta em língua portuguesa é palavra polissêmica. Outro dia caiu numa prova para você identificar uma palavra polissêmica.
Aí a resposta trazia a palavra perder, certo? Perder. Aí muita gente não entendeu por que perder é uma palavra polissêmica, né? Deixa eu lhe dar aqui algumas situações. Você cresceu, a roupa está perdida, perdeu a roupa, né? Porque cresceu, não serve mais. Que mais? Você perdeu os óculos, não sabe onde colocou, já é outra situação. Perdeu o emprego, foi demitido, né? Perdeu o pai, ele faleceu. Então, assim, perder tem vários sentidos. Ainda tem o perder o playboy, né? Olha aí, certo? Vamos avançar aqui, ó. E ambiguidade, né? Ambiguidade, muita gente confunde com polissemia, né? Não tem nada a ver, tá? Ambiguidade é o duplo sentido, ok? Esse duplo sentido, obrigatoriamente, tem que gerar falta de clareza, tá? Duplo sentido, obrigatoriamente, gera falta de clareza, certo? Vamos lá, vamos perceber falta de clareza aqui, ó. A água do rio era limpa, possibilitando a visão dos peixes. Aí a pergunta é, certo? É você que vai ver melhor os peixes ou os peixes vão ver melhor? Ok? Pode ser, é ambiguidade. Eu não sei. As duas frases, as duas ideias fazem sentido. Outro exemplo aqui, ó. O guarda deteve o bandido em sua casa. A pergunta é, casa de quem? Geralmente, o pronome possessivo de terceira pessoa costuma causar essa ambiguidade. Pode ser a casa do guarda, pode ser a casa do bandido. Agora, isso aqui caiu em prova, ó, certo? E o pessoal não entendeu. Muita gente me perguntou isso aqui. Professor, qual é a ambiguidade da frase? Ó, a nomeação do ministro, certo? O que tem de ambíguo aí? Seguinte, o ministro pratica ação ou sofre ação? Porque o ministro pode ser nomeado, né? Mas também pode nomear. Então, quando eu falo a nomeação do ministro, não fica claro se o ministro está nomeando ou se ele está sendo nomeado. Beleza? Entendeu aí? E o último exemplo aqui tem a ver com o pronome relativo que. Como o pronome relativo que é neutro, ele não tem gênero nem número, então ele não dá certeza quanto ao referente dele. A gente sabe que todo pronome relativo se refere ao termo anterior, correto? Então, o referente dele pode ser filha, como pode ser gerente. Agora, se a gente quisesse eliminar essa ambiguidade, a gente poderia usar a qual, aí eu sei que o referente é filha, ou o qual, aí eu sei que o referente é gerente. Mas o que, nessa frase, neutro, pode ter como referente tanto um termo feminino quanto um termo masculino. Então, nesses 4 exemplos, nós temos o que? Ambiguidade. Tá? E com muita frequência, provas cobram isso do candidato, ok? Então, voltando aqui ao começo, o que é semântica? Semântica estuda o sentido, o significado de palavras e expressões, tá? A semântica não acaba aqui, tá? A semântica, basicamente todo o nosso curso tem a ver com semântica, porque a gente vai ter que considerar tudo dentro do contexto, tá certo? Aprenda a olhar o texto e você vai ver como você vai ter um ganho aí na forma de resolver as questões e você vai perceber que vai ter um resultado muito mais positivo, ok? Aguardo você no próximo bloco. Até lá!